Bom, agora a gente vai começar a introduzir conceitos e relações para a gente poder começar a enunciar o teorema de Gauss. Tá? Então suponha que eu tenho A, B, gama e D como no enunciado do teorema de Green. Né? Então D é uma região que é a união finita de regiões simples. Gama é a fronteira, né, que pode ser constituída pela união finita de curvas que são suaves por partes, tá? A e B funções de classe C1, tá? Dentro de um aberto que contém o conjunto D, tá? Então eu vou supor que essa parametrização gama, né, da fronteira, ela seja de tal forma que gama' de t é diferente de zero, ou seja, gama é uma curva regular, tá? Então eu não estou supondo ela suave por partes, ela é suave em todo, né? Não é suave por partes, é suave, não tem nenhum bico, tá? Isso que a gente quer dizer. Então, se eu escolher o campo de vetores cujas coordenadas no R2 é menos b e a, então a integral de linha sobre a curva gama vai ser igual, então pelo teorema de Green, ele vai ser igual à integral sobre a região D de derivada de a em relação a x mais derivada de b em relação a y dx dz. E isso é a mesma coisa que a gente considerar a derivada, né? O divergente, na verdade. Então, olha só, se a gente colocar então f com essas funções coordenadas, né, menos b e a, e v é o campo de vetor com coordenadas a e b, né, a equação anterior então vai se tornar de que forma? Então esse aqui é o campo f, então a integral de linha do campo f dr vai ser a integral do rotacional, agora não mais desse f, mas do campo v, né, de coordenadas a e b. Então é o divergente do campo v dx dy. Então a gente consegue escrever a integral de linha como a integral dupla, pelo teorema de Green, mas em termos do divergente de um campo vetorial. Tá? Lembrando que a integral de linha, né, sobre f pode ser vista também como integral de linha de f produto com t, né? Onde t é o vetor tangente unitário, né, a gama, vetor tangente a gama, que é unitário, e que deixa a região D à esquerda. Lembra? A parametrização, né, a orientação da curva gama tem que ser de tal forma que a região D sempre esteja à esquerda, né, seja orientada positivamente nesse sentido. Então, observamos que o produto, então, pessoal, do campo F pelo campo T vai ser escrito pelo campo V vezes o campo N, né? Onde N é o campo normal, é o vetor normal a gama, né? A curva gama. De fato, se a gente denotar o vetor normal por AB, o normal unitário, né, apontando para fora da região, porque como a curva tem uma orientação onde a região fica à esquerda, então o vetor normal, então o tangente fica para frente e o normal fica para fora, né? Sempre aponta para fora da região D. Então a gente vai ter que o tangente, se o normal é AB, o tangente é menos B, inverte e troca o sinal do primeiro, né? Essa que é a relação. Então vai ficar menos B, A, pois o tangente deixa D à sua esquerda, né? Porque essa relação que a gente tem entre o normal e o tangente. O tangente e o normal tem que ter uma orientação positiva, né? Tem que ter a mesma orientação da base canônica. Tá? Por isso que o t tem que ser dessa forma e não o menos não pode estar no segunda componente, e sim na primeira, como aqui. Tá? Então agora, como a gente sabe que o f tem coordenadas menos b e a, e o v tem coordenadas a e b, então o produto escalar entre f e t, entre os dois campos vetoriais, vai ser o produto entre o campo menos b e a, vezes o vetorzinho menos bzinho e a, que vai ser b grande vezes b pequeno, mais a grande vezes a pequeno, que é exatamente o produto de v vezes o normal, né? Porque o v é o AB. Se eu faço produto de AB pelo normal, é o Azinho, Bzinho, né? Então vai ficar AA, BB. Mesma coisa aqui.
Então esse produto aqui ou esse produto é a mesma coisa. Então, lembra que a gente viu, né, na lousa anterior que a integral de linha, né, do campo F era igual à integral dupla sobre D do divergente do campo V? Então, a integral de linha do campo F pode ser visto como a integral do campo F vezes o campo T. Né? E esse campo aqui, esse produto aqui, é igual a esse produto. Então, é a integral de linha, isso vai ser igual à integral de linha de Vn, né? Integral de linha de Vn. Por isso que a integral de linha de Vn vai coincidir com aquela primeira integral dupla do divergente de V. Tá? Então, esse cálculo aqui dessa integral de linha coincide com essa integral dupla do divergente. Tá? Essa daqui, pessoal, a gente não viu esse significado, tá? A gente não teve tempo para poder abordar esse assunto, mas no capítulo anterior da apostila tem um assunto que chama fluxo, né, que estuda o fluxo de um campo vetorial. Vocês podem observar lá naquele capítulo, vocês podem estudar lá. Então, essa integral aqui, ela representa o fluxo do campo V através da curva gama na direção do vetor normal à curva gama. Tá? Então, isso aqui é um fluxo, tá? Representa um fluxo. Tá? Então, fica aí de exercício para vocês lerem o capítulo sobre fluxo, tá? Para quem tiver curiosidade. Muito bem. Então, vamos ver que o mesmo tipo de resultado, pessoal, se aplica também para o R3. Para falar sobre esse resultado para o R3, a gente vai considerar B um conjunto compacto, ou seja, fechado, limitado, do R3, cuja fronteira S, a fronteira do conjunto B, a gente chama de S, tá? No R3. Então, eu tenho um conjunto compacto, limitado e fechado dentro do R3, então a fronteira vai ser uma superfície, S. Possa ser descrita de que forma? Eu vou definir aqui várias transformações, né, de conjuntos do R2 em R3, ou seja, superfícies parametrizadas. Tá? Sigma J são superfícies parametrizadas regulares. Tá? Então tem o normal diferente de zero. Supõe que cada AJ seja também um conjunto compacto, limitado e fechado dentro do R2, cuja fronteira é uma união finita de conjuntos suaves, ou seja, uma união finita de curvas, tá? Ou pontos. Tá? E que se eu pego a intersecção entre a imagem, né, do sigma I, do interior do conjunto AI, com o sigma J do interior do AJ, então essa intersecção ela é vazia, ou seja, não tem nenhuma sobreposição entre as imagens dessas parametrizações. Tá? Onde o interior de A denota, né, o interior do conjunto A. Né? Tira a fronteira do conjunto, esse é o seu interior. Então aí cada uma dessas parametrizações gera uma imagem. A imagem eu vou chamar de SJ. Tá? Então a união dessas SJ vai me dar a superfície S, que é a fronteira do meu conjunto compacto. Tá? Então a gente está exatamente nessa situação. Eu estou com um conjunto compacto, cuja superfície, que é a fronteira desse conjunto, se escreve como uma união de superfícies parametrizadas regulares, né, que são imagens dessas parametrizações definidas em conjuntos compactos com fronteiras regulares. Né? Fronteira com união finita de conjuntos suaves. Bom, então chegamos finalmente ao Teorema de Gauss, ou Teorema da Divergência de Gauss. Né? Então, o que diz o Teorema de Gauss, pessoal? Suponha então que eu tenho B e S como anteriormente. Então, B é o conjunto compacto, S é a fronteira, que é uma superfície, pode ser escrito como união de superfícies parametrizadas regulares, onde o domínio de cada parametrização é um conjunto compacto, cuja fronteira é um conjunto suave, né? Tudo mais, como a gente viu anteriormente. Tá? E aí eu vou considerar NJ o vetor normal unitário ASJ, lembra? Com a parametrização, a gente conseguia, com as derivadas parciais, a gente conseguia saber os vetores tangentes, né, do plano tangente. E o produto vetorial entre eles nos dava um vetor normal àquela superfície. Né? Então eu vou chamar de NJ o vetor normal à superfície SJ.
que aponta para fora do conjunto B. Tá? E aí eu vou colocar o vetor normal n de P como sendo o nj de P se o P está no interior, no sigma j do interior do AJ. Tá? Então aqui entra aquela condição, né? Não posso ter sobreposição, porque se a gente tivesse sobreposição eu teria duas definições para o n de P. Né? Então por isso que aqui eu tenho uma só. Se F então é um campo de classe C1 definido num aberto que contém o conjunto B, então a integral dupla, né, a integral de superfícies, na verdade, a integral de superfícies do produto do campo F pelo campo N, né, pelo campo F e o campo normal, né, porque esse produto aqui é uma função, então eu consigo calcular a integral de superfície dessa função. Né? Na verdade, essa função veio de um campo vetorial. Tá? Então, essa integral de superfície é igual a essa integral tripla do divergente da função f. Tá? Então, o teorema de Gauss nos dá condições, né, para relacionar a integral de superfície com a integral tripla, né, através do divergente. Tá? Lembra lá, teorema de Green dizia o quê? Dizia que, sob certas condições, a integral de linha podia ser dada através da integral dupla. Então aqui o teorema da divergência de Gauss é uma extensão, é como se fosse uma extensão do teorema de Green. Né? A gente tem aqui uma integral de superfícies sendo escrita através de uma integral tripla e através do divergente.